Você chegou aqui porque algo dentro de você reconheceu uma verdade. Não foi acaso, foi reconhecimento. Uma parte sua que já sabia, que apenas esperava o momento certo para despertar. E nos próximos minutos, você vai compreender algo que pode reconfigurar completamente sua experiência de realidade. A frequência que você emite neste exato momento está moldando tudo ao seu redor. Ela determina quem aparece no seu caminho, quais portas se abrem, quais realidades se tornam acessíveis. E quando você descobre como ajustar conscientemente essa frequência, quando aprende a sintonizar em outro nível, a própria estrutura da sua experiência se transforma. Mas talvez você se pergunte, como ajustar algo que mal consigo perceber? Como mudar uma frequência que parece invisível? E por que isso seria tão decisivo? É exatamente isso que você está prestes a descobrir. Não como teoria distante, mas como método aplicável. Não como filosofia abstrata, mas como ferramenta concreta. Porque Bashar não ensina espiritualidade etérea, ele ensina mecânica consciencial, física da percepção, tecnologia do estado interno, e você como operador consciente da sua própria experiência. Hoje você vai compreender de forma direta e aplicável como elevar conscientemente sua frequência e, através disso, acessar versões diferentes da realidade. Mas primeiro, pare por um momento. Observe. Sinta o espaço ao seu redor. Sua frequência já está respondendo ao fato de você estar aqui. Seu campo já começa a se reorganizar simplesmente pela sua atenção direcionada. E se você permanecer até o final, algo vai se revelar. Algo que talvez seja exatamente o que faltava para você dar o próximo salto. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que Bashar identifica como o engano mais comum que impede as pessoas de acessarem frequências mais elevadas, inclusive aquelas que já estudam esses conceitos há anos. Esse único ponto pode ser a chave que faltava. Mas antes de revelar isso, precisamos estabelecer a base correta. A base que raramente é explicada adequadamente. A maioria das pessoas acredita que frequência elevada significa apenas pensar positivo constantemente. Isso é um erro fundamental. E Bashar deixa isso muito claro. Frequência não é positividade forçada. Frequência é coerência interna. É autenticidade no seu estado de ser. É alinhamento entre quem você realmente é, o que genuinamente sente e o que expressa no mundo. A frequência que você transmite é formada por suas crenças mais profundas, seus padrões de pensamento, seu estado emocional e sua essência mais fundamental. E tudo isso está se comunicando com o campo da realidade em cada momento, em cada respiração, em cada sensação sutil. A realidade não ouve suas palavras, ela lê sua frequência, ela percebe seu campo, ela responde ao que você está sendo. Por isso Bashar afirma, você não atrai o que deseja, você atrai o que você está sendo. Essa é a fundação de tudo. E é aqui que começa a verdadeira transformação frequencial. Mas não se engane. Você não está aqui para aprender a simular uma frequência que não é sua. Você está aqui para aprender a elevar genuinamente, a mudar de linha de realidade, a deslocar seu campo para versões suas mais alinhadas, mais claras, mais conscientes. E para isso, você precisa compreender a arquitetura invisível por trás da frequência. Vamos mergulhar nisso agora. Imagine que sua frequência é como uma assinatura sonora, única, exclusiva, impossível de duplicar no universo inteiro. Essa assinatura muda constantemente. Quando você está em tristeza, ela fica densa. Quando está ansioso, ela fica fragmentada. Quando está presente, ela se estabiliza. Quando está inspirado, ela se expande. E essa assinatura se conecta com outras assinaturas, pessoas, situações, possibilidades que ressoam com ela. Isso é frequência em ação. É ressonância. É física aplicada à consciência. E aqui está algo que Bashar explica com precisão cirúrgica. Sua frequência não é medida pelo que você sente, mas pela sua relação com o que você sente. Percebe a diferença crucial aqui? Frequência elevada não significa nunca sentir raiva, medo ou dúvida. Frequência elevada
significa não ser dominado por essas emoções. É ser maior do que elas, mais consciente do que elas, porque as emoções não definem sua frequência, sua relação com elas define. E isso muda tudo completamente. Quando você tenta suprimir uma emoção, sua frequência cai. Quando tenta forçar positividade a qualquer custo, você cria dissonância. Quando tenta fingir que está em paz, enquanto há guerra dentro, você bloqueia sua frequência verdadeira. A frequência elevada nasce da integração, nunca da negação. O que você sente é informação, é feedback, é bússola. E Bashar diz isso de forma literal. A emoção é o sistema de navegação da sua frequência. Quando você observa sua emoção com clareza, sem se identificar completamente com ela, ela se transforma naturalmente. Quando você resiste, ela te aprisiona. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas sabota seu próprio processo. E é isso que vamos revelar agora. Este é o erro que Bashar identifica repetidamente. O erro que impede o salto frequencial. O erro que mantém as pessoas presas nas mesmas versões de realidade. O erro é simples, mas devastador. Tentar eliminar emoções ao invés de integrá-las. Se você tenta se livrar do medo, você o fortalece. Se tenta ser positivo de forma artificial, você cria incoerência interna. Se tenta parecer espiritualmente evoluído, você gera dissonância frequencial. A realidade não responde ao que você finge. Ela responde ao que você vibra autenticamente. E frequência falsa pesa. Ela trava o campo. Ela cria resistência. Ela atrai experiências fragmentadas. Frequência elevada só existe onde existe autenticidade profunda. Por isso Bashar afirma: honrar o que você sente é o primeiro passo para transformá-lo conscientemente. E esse é o primeiro segredo prático de hoje. Para elevar sua frequência, você precisa sentir com consciência, não com identificação completa. Quando você sente com clareza, observando sem se perder, você transcende. Quando resiste, você desce. Quer elevar? Então precisa aprender a entrar no seu próprio campo sem medo, sem fuga, sem máscara protetora. É aí que a expansão verdadeira começa. Agora vamos para o método prático. Para Bashar, tudo começa com o que ele chama de presença ativa no momento. A ciência chama de coerência cardíaca. Outros chamam de regulação do sistema nervoso. Mas a verdade vai muito além desses rótulos técnicos. Elevar a frequência começa aqui. Estar totalmente presente no seu corpo agora. Feche os olhos por um instante. Apenas imagine comigo. Sinta o ar entrando pelas narinas. Perceba a temperatura dessa respiração. Note o som que existe dentro do silêncio. Reconheça que neste momento você não está no passado nem no futuro. Você está aqui, completo, inteiro, real. Esse é o ponto de máximo poder frequencial. A frequência se eleva no agora. Nunca no quando eu resolver isso. Nunca no depois que melhorar aquilo. Toda elevação acontece no momento exato em que você decide existir completamente. E isso cria uma mudança imediata na estrutura frequencial. Seu campo se acalma, sua mente se aquieta, seu corpo reduz a fragmentação, sua energia se organiza, sua linha de realidade muda. Por isso Bashar insiste tanto. A chave da frequência é a presença. Sem presença, não há elevação possível. Com presença genuína, há salto quântico. É nesse ponto que sua frequência deixa de ser caótica e passa a ser coerente. E coerência é a base de toda frequência elevada. Mas atenção, presença sem autenticidade vira máscara. Autenticidade sem presença vira turbilhão. Você precisa dos dois elementos. A autenticidade é a coragem de existir na sua verdade. É dizer a si mesmo: eu sinto isso, eu reconheço isso agora. Eu aceito isso como parte do meu processo. E é isso que eleva a frequência, porque a realidade só responde ao que é genuíno. Bashar afirma: a frequência mais elevada é a frequência da verdade interior. Quando você se permite ser verdadeiro com o que sente, sem dramatizar, sem se envergonhar, sem negar, você libera a resistência.
e toda resistência liberada se transforma em energia livre. Energia livre se torna expansão, e expansão se manifesta como frequência elevada. Percebe o ciclo? É científico, energético, emocional, espiritual e quântico ao mesmo tempo. E é por isso que tentar imitar pessoas iluminadas nunca funciona de verdade. Quer elevar? Pare de tentar parecer. Comece a ser. Bashar sempre oferece ferramentas práticas, e esta é uma das mais transformadoras. Sempre que estiver sentindo algo denso, pergunte a si mesmo: qual informação isso está trazendo para mim? Em vez de lutar contra a emoção, você dialoga com ela. Em vez de resistir, você integra. E quando você integra conscientemente, você sobe. Essa pergunta transforma medo em clareza, transforma ansiedade em direção, transforma dúvida em insight, transforma dor em consciência expandida. Essa pergunta te coloca de volta no comando frequencial. Ela te tira do modo reativo, ela te devolve ao estado criador. E assim, o campo inteiro se reorganiza. Quer elevar sua frequência? Então pare de procurar por frequência elevada. A própria busca constante é evidência de que você acredita estar separado dela. E essa crença, por si só, te mantém separado. Bashar diz com clareza: você não pode buscar aquilo que já é. Quando você busca frequência elevada, você afirma que não tem frequência elevada. Quando tenta alcançar sua essência, você afirma que sua essência está distante. Quando tenta se tornar alguém melhor, você afirma que quem você é agora não é suficiente. E isso derruba tudo. A busca é ausência. A presença é plenitude. Quer elevar sua frequência? Então pare, respire e esteja. A frequência sobe na aceitação do que é, não na procura do que deveria ser. Este é um dos maiores sabotadores e poucas pessoas percebem. Você tenta convencer a realidade com palavras, com afirmações repetidas que não sente, com mentalizações forçadas, com frases bonitas que não ressoam no seu interior. E a realidade não responde, porque a realidade não negocia. Ela espelha. Você não pode convencer o espelho a mudar. Você precisa mudar o rosto diante dele. E só existe uma coisa que altera o espelho frequencial: seu estado interno verdadeiro. Se você diz estou bem, mas transmite medo, a realidade responde ao medo. Se afirma sou abundante, mas emite escassez, a realidade responde à escassez. Se declara eu acredito, mas vibra dúvida, a realidade responde à dúvida. Isso é cruel? Não. É preciso. E é libertador quando você compreende, porque significa que você sempre teve o caminho, transmitir a verdade do seu estado interno. Antes de avançar, faça algo que ancora a frequência na sua linha de realidade. Comente aqui abaixo: eu escolho elevar minha frequência agora. Essa frase é mais que palavras, é uma assinatura frequencial. É um comando para o campo, é um marcador de linha temporal. Quando você escreve, você ancora. Quando ancora, você ativa. Quando ativa, você transforma. Agora seguimos mais fundo. Para compreender como elevar sua frequência, você precisa entender o que Bashar chama de triângulo da criação: crença, emoção, ação. Esses três elementos formam uma estrutura frequencial inseparável. Você não pode mudar sua frequência tocando apenas um desses pontos. E é aí que tantas pessoas se perdem. Elas tentam mudar apenas a emoção, mas a crença permanece inalterada. Tentam mudar apenas a ação, mas a emoção contradiz. Tentam mudar apenas a crença, mas o comportamento desmente. Essa fragmentação cria interferência, e frequência elevada não combina com interferência. A frequência elevada é resultado da coerência entre esses três pilares. A crença sustenta, a emoção energiza, a ação materializa. Quando os três transmitem no mesmo tom, você cria a realidade conscientemente. Quando os três transmitem em tons opostos, você trava. Bashar afirma algo que poucos compreendem. Tudo na sua vida é consequência das crenças que você transmite, não das que você deseja ter, não das que você fala,
mas das que você vibra como verdade. E você só vibra aquilo que acredita ser verdade sobre si mesmo. Se você acredita internamente que não é suficiente, sua frequência colapsa. Se acredita que não merece, sua frequência contrai. Se acredita que é limitado, sua frequência apaga. A crença é a raiz da frequência. E por isso Bashar diz: se quer mudar sua experiência de realidade, mude primeiro aquilo que você acredita ser verdadeiro. Mas isso traz uma questão profunda. Como mudar crenças que parecem tão automáticas, tão enraizadas, tão parte da sua história? Existe uma forma direta, simples, mas profundamente eficaz. E você vai compreender agora. Toda crença frequencialmente baixa tem um sintoma inconfundível: resistência emocional. Sempre que você sente peso, contração, aperto no peito, desânimo profundo, sensação de impossibilidade, medo recorrente, isso é um sinal, é um indicador. É o corpo frequencial apontando uma crença desalinhada. Seu corpo transmite antes do seu pensamento. A emoção surge antes da análise racional. O campo avisa antes da consciência mental. Seu corpo sabe, seu coração sabe, sua frequência sabe. E quando você reconhece esse sinal, você tem duas escolhas: ignorá-lo ou escutá-lo. A primeira baixa sua frequência, a segunda a eleva. Frequência elevada entra pela porta da honestidade consigo mesmo, nunca pela negação. Bashar ensina que crenças são escolhas repetidas ao longo do tempo. E tudo que é repetido pode ser substituído. A fórmula é direta. Observe a emoção sem julgá-la. Identifique a crença que está operando por trás dela. Questione essa crença com uma pergunta específica: isso realmente é verdade para mim ou é apenas um padrão antigo? Escolha uma nova crença que te expanda, não que te reduza. Haja como alguém que transmite essa nova crença. A ação é o cimento da crença. Sem ação, a crença continua teórica. Com ação consistente, ela vira frequência. E frequência cria experiência. É simples, é direto e é profundamente transformador. Emoções não são obstáculos, são motores. Bashar explica que cada emoção carrega uma direção frequencial específica. Medo aponta para desalinhamento com sua verdade. Raiva aponta para limites sendo violados. Tristeza aponta para a necessidade de liberação. Ansiedade aponta para a ausência de presença. Alegria aponta para a coerência interna. Entusiasmo aponta para o seu caminho mais elevado. A emoção é a bússola da sua frequência. Não lute contra ela. Use-a como navegação. A frequência sobe quando você honra o que sente, porque honrar o que sente é honrar quem você está sendo naquele momento. Joe Dispenza e Bashar concordam em um ponto essencial. A coerência interna cria colapso de realidade. Quanto mais coerente você está internamente, mais rápido o campo responde. A física quântica demonstra isso através do observador. O estado de quem observa altera o comportamento da partícula. Bashar demonstra isso através da frequência. O estado do seu ser altera o comportamento da linha temporal. A ciência explica o mecanismo. A consciência explica o propósito. E ambas apontam para a mesma conclusão. Você é o centro do seu universo frequencial. Tudo se organiza ao redor da sua frequência. Tudo se ajusta ao ritmo do seu campo. Tudo responde à assinatura que você emite. Aceitar não é desistir. Aceitar é permitir. E o que é permitido conscientemente se transforma. Bashar diz que a aceitação é o portal mais rápido para a frequência elevada, porque a aceitação remove resistência. E resistência é o que mais baixa a frequência. Aceitar é dizer ao campo: eu estou aqui, eu reconheço isso, eu permito isso. E quando você faz isso, o campo inteiro muda. A aceitação te devolve ao fluxo natural. E fluxo é frequência elevada em movimento. Este é um ponto que Bashar repete com clareza absoluta. O problema não é sentir emoções densas. O problema é acreditar que sentir emoções densas te torna uma pessoa de baixa frequência. Isso cria culpa espiritual. E culpa espiritual destrói frequência rapidamente. Você não foi feito para ser perfeito.
Foi feito para ser consciente. Foi feito para expandir, não para fingir expansão. Frequência elevada não é a ausência de sombras. É a capacidade de iluminá-las com presença consciente. Agora, eu preciso da sua atenção total. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que Bashar considera o estado frequencial mais poderoso que um humano pode alcançar. Ele supera a gratidão, supera amor, supera a alegria, e quase ninguém compreende isso. Esse estado é a chave para ativar linhas de realidade superiores, atrair sincronicidades impossíveis, amplificar manifestações, aumentar magnetismo pessoal, abrir caminhos que pareciam fechados. Esse estado será revelado ainda neste bloco. Continue aqui. Bashar diz que existe uma frequência que é literalmente o GPS da sua versão mais elevada. Ele chama essa frequência de excitação genuína, ou aquela sensação de alinhamento interno. Não tem nada a ver com euforia. Não tem nada a ver com expectativa ansiosa. Não tem nada a ver com excitação superficial. A excitação genuína é um alinhamento profundo. É quando algo dentro de você reconhece: isso é o meu caminho. Isso está correto para mim. Isso é a minha frequência natural. Quando você segue o que te excita genuinamente, mesmo que pareça pequeno ou insignificante, você entra na linha temporal do seu eu mais elevado. Por isso, Bashar afirma: a excitação é a bússola da alma. Ela te guia para sincronicidades que você jamais poderia prever, para encontros que alteram sua trajetória, para caminhos que você nunca imaginaria, para realidades que só existem quando você está transmitindo alto o suficiente para acessá-las. A excitação genuína é o código secreto da frequência elevada. A excitação real tem 3 características inconfundíveis. Ela expande seu peito, não apenas sua mente. A mente pode ficar confusa, mas o corpo reconhece. Ela não depende do resultado. Ela é completa na própria experiência. Ela parece simples demais, e essa simplicidade te assusta porque você foi condicionado a complicar o caminho. Excitação genuína não é espetáculo externo, é direção interna. Agora chegamos ao ponto que poucos conhecem. A excitação é poderosa, mas existe um estado ainda mais elevado, um estado frequencial que abre portais que pareciam impossíveis. O estado que Bashar considera a expressão máxima do equilíbrio frequencial humano, a neutralidade consciente. Neutralidade não é indiferença, não é apatia, não é frieza emocional. Neutralidade é clareza pura, é ver sem reagir automaticamente, é sentir sem colapsar, é existir sem se distorcer. É neste estado que você se torna condutor puro, observador consciente, criador deliberado. A neutralidade consciente é o ponto zero da frequência. E o ponto zero é o lugar de onde todas as realidades emergem. Quando você alcança esse estado, você entra na frequência da fonte. Simples assim. Agora, escreva nos comentários para ancorar este estado. Eu observo sem me perder. Essa frase te coloca imediatamente na frequência da neutralidade consciente. Ela te alinha com o ponto zero. Ela abre espaço interno. Ela reorganiza o campo. Escreva para fixar essa frequência. Quando você entra no estado neutro, você interrompe padrões automáticos, dissolve ansiedade, desativa carências, abre espaço para escolhas conscientes, se conecta com inteligência superior, eleva sua frequência sem esforço, transcende o ego em direção à alma. Neutralidade é o estado frequencial que remove interferência, e sem interferência, a frequência sobe automaticamente. Por isso, Bashar afirma: a neutralidade é o portal para o ser superior. 3 coisas bloqueiam o acesso ao ponto zero: reatividade emocional automática, apego ao passado, tentativa de controlar o futuro. Esses 3 elementos impedem a neutralidade de emergir. E isso impede a elevação frequencial natural. Quando você solta esses 3, você entra na frequência elevada sem forçar nada. Frequência elevada não é subir para algum lugar distante. É voltar. Voltar para o centro. Voltar para a presença. Voltar para a verdade.
voltar para quem você realmente é. Você não está tentando se tornar alguém melhor. Você está removendo camadas para lembrar quem sempre foi. A frequência mais elevada é o seu estado natural original. Tudo que baixa sua frequência foi aprendido, e tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Quanto mais você permite ser você mesmo, mais sua frequência sobe naturalmente. A autenticidade é uma assinatura energética que o campo reconhece imediatamente. Sincronicidades aumentam. Coincidências se multiplicam. Portas se abrem sozinhas, porque o campo responde ao que é real, nunca ao que é encenado. Acredite, não existe frequência elevada sem sombra integrada. Sombra não é falha. Sombra é potência não utilizada. Sombra é energia comprimida. Sombra é luz não expressa. Quando você integra a sombra conscientemente, você libera a energia aprisionada. E energia liberada gera frequência elevada. Por isso, Bashar diz que a sombra é parte da ascensão, não seu oposto. Existe uma razão profunda para sua frequência oscilar. E Bashar explica isso com precisão quase cirúrgica. Tudo que você não aceita em si mesmo continua transmitindo dentro de você. Não importa se você não fala sobre isso. Não importa se ninguém vê. Não importa se você tenta esquecer. Energia não desaparece. Energia se transforma ou se esconde. A energia que você esconde não desaparece. Ela distorce sua frequência. E é essa distorção que atrai experiências incoerentes, situações repetitivas, ciclos que não terminam. Você não está sendo punido, você está sendo espelhado. Cada situação recorrente é um eco de energia não integrada. Cada pessoa que te irrita é um reflexo de uma crença não examinada. Cada medo que retorna é um convite não aceito. E é por isso que integrar é mais poderoso do que tentar forçar frequência elevada. Frequência elevada não nasce apenas da luz. Ela nasce da união consciente entre luz e sombra. Bashar fala sobre um conceito profundo, o sim quântico. O sim quântico não é sobre aceitar tudo cegamente. É sobre dizer sim ao que você sente antes de reagir automaticamente. Sim ao medo, sim à ansiedade, sim à dúvida, sim à raiva, sim ao silêncio, porque o sim desarma a resistência. O sim honra a experiência. O sim integra a energia. O sim é o início da transformação. A resistência é o início da queda frequencial. Quando você diz sim ao que sente, você não está concordando com a dor. Você está iluminando a dor. E tudo que é iluminado conscientemente se dissolve. Esse é o segredo frequencial do sim. O universo não possui moral, não possui opinião, não possui julgamento. Ele possui ressonância. O universo não decide se uma frequência é boa ou ruim. Quem decide isso é você. O universo apenas responde. E por isso Bashar afirma: a realidade é neutra até que você a interprete. Se a realidade é neutra, então a frequência que você emite é tudo. Ela colore o mundo. Ela dá forma ao caminho. Ela cria as linhas temporais. O mundo que você vê é o mundo que ressoa com você frequencialmente. E isso te dá um poder imenso. A frequência sobe quando você encara o que evita e baixa quando você foge. Medo não é bloqueio. Fuga é bloqueio. Dor não é inimiga. Negação é inimiga. A verdade, por mais desconfortável que seja, é sempre libertadora. A frequência da verdade é elevada porque a verdade não resiste. Ela flui, ela corta, ela abre. E se você realmente quer elevar sua frequência, precisa aprender a olhar para si sem máscaras, sem filtros, sem desculpas. A boa notícia: quando você faz isso, a frequência sobe rápido, muito rápido, mais rápido do que qualquer técnica externa. O campo responde imediatamente quando sua frequência entra em coerência. Sincronicidades surgem, pessoas aparecem, oportunidades se alinham, caminhos se abrem. Você já viveu isso várias vezes. Momentos em que tudo parecia fluir sem esforço.
momentos em que as respostas vinham antes das perguntas, momentos em que você sentia que algo maior te guiava. Isso é frequência elevada em ação. Isso é o campo respondendo. Isso é a realidade espelhando sua coerência interna. E isso pode ser diário se você sustentar o estado correto. Este erro é silencioso, mas destrói sua frequência com precisão cirúrgica. Autoabandono. Autoabandono é tudo aquilo que você faz quando sabe o que precisa, mas escolhe o oposto. Sabe que precisa descansar, mas insiste em continuar. Sabe que precisa parar, mas força mais um pouco. Sabe que precisa se ouvir, mas se cala. Isso derruba a frequência, porque frequência elevada é presença. E autoabandono é ausência de si mesmo. É você saindo de dentro de você. E quando você sai de si, sua frequência desaba. Simples, direto, mas profundo. Como retornar quando cair? Reconheça que caiu, sem vergonha, sem culpa. Apenas reconheça. Observe o que sente sem tentar mudar imediatamente. Respire até o corpo liberar tensão. A frequência acompanha o corpo. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente preciso agora? Faça o mínimo necessário, mesmo que seja muito pequeno. Pequenos alinhamentos sustentados mudam toda a frequência. Seu corpo não é um obstáculo para a frequência. Ele é o instrumento. Cada parte do seu corpo responde frequencialmente. O coração regula coerência. O plexo solar regula poder pessoal. A garganta regula expressão. A mente regula direção. O campo energético regula expansão. Você eleva sua frequência quando respeita o corpo e baixa quando o ignora. A frequência é biológica e espiritual simultaneamente. Ambientes são campos frequenciais, e seu corpo lê esses campos instantaneamente. Alguns ambientes te expandem, outros te drenam. Algumas pessoas te elevam, outras te comprimem. E Bashar diz: sua frequência é sua responsabilidade, não seu sacrifício. Você não precisa tolerar frequências que te destroem. Você precisa escolher ambientes que te fortalecem. Agora preste máxima atenção. O que você vai ouvir agora é, segundo Bashar, a revelação frequencial que mais transforma vidas. É simples, é profunda e é definitiva. A frequência mais elevada que você pode atingir não é amor, não é gratidão, não é paz. A frequência mais elevada é a escolha consciente no presente. Bashar diz com absoluta claridade: o destino não é futuro, o destino é frequência, e frequência é escolha. Escolha do que você acredita, escolha de como você percebe, escolha do que você sustenta internamente, escolha de como você age, escolha de quem você decide ser agora. Você é a frequência que você escolhe, não a que você sente passivamente, não a que vivem te dizendo que você deveria ter, não a que você herdou. A frequência é uma decisão consciente, e toda decisão cria uma linha temporal. No momento em que você escolhe conscientemente, você muda de realidade, você muda de versão de si mesmo, você muda de vida. A frequência é criada pela escolha, e a escolha é o portal para tudo. Quando você combina presença consciente, mais neutralidade ativa, mais excitação genuína, mais autenticidade profunda, mais sombra integrada, você entra no estado frequencial mais elevado que um humano pode alcançar. Esse estado se chama coerência integrada total. Nesse estado você não força nada, você não luta contra nada, você não se sabota, você não se abandona, você não reage automaticamente, você cria conscientemente, você não busca desesperadamente, você permite intencionalmente, você não teme, você compreende. E é aí que tudo muda de forma irreversível. Para fixar essa frequência agora, escreva nos comentários: eu escolho quem eu sou agora. Essa frase sela sua linha de realidade, colapsa a frequência, te alinha com a versão mais elevada de si mesmo. Escreva, declare, ancore. Você não está passando por isso sozinho. No mundo inteiro,
Milhares estão despertando simultaneamente, sentindo o chamado silencioso, sentindo o campo mudar, sentindo algo nascer dentro deles. Um movimento invisível está acontecendo, como se a humanidade estivesse lembrando de algo que sempre soube, mas havia esquecido temporariamente. E você faz parte disso. Você é uma antena viva dessa nova frequência. Você está ajudando a ancorar a nova realidade coletiva. A frequência coletiva sobe quando um indivíduo sobe conscientemente. E quando você eleva sua frequência, você eleva o campo ao redor. Você é importante. Você é parte essencial. Você é peça do despertar planetário. Você passou por muita coisa, e mesmo assim está aqui, escutando, sentindo, aprendendo, recordando. E Bashar diria: você não está tentando se tornar algo. Você está recordando o que sempre foi. Você não está subindo para algum lugar distante. Está voltando. Voltando ao seu estado natural. Voltando ao seu brilho original. Voltando à frequência que sempre pertenceu a você. Mas agora eu preciso te pedir algo. Se este vídeo ressoou com você, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso agora. Porque quando você compartilha a frequência elevada, você a multiplica. Você se torna canal de transformação para outros. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Ative o sininho. Porque toda semana trazemos conteúdos que expandem consciência, elevam frequência e transformam realidade. Este não é apenas um canal de vídeos. É um campo frequencial coletivo. É uma comunidade de seres conscientes elevando juntos. E você faz parte disso agora. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual foi sua maior percepção deste vídeo. Qual ponto te tocou mais profundamente? O que mudou dentro de você enquanto assistia? Sua participação fortalece o campo coletivo. Sua voz importa, sua frequência conta. E agora, para selar tudo isso, para ancorar essa transformação de forma irreversível, escreva nos comentários a frase que unifica tudo. Eu sou a frequência que escolho sustentar. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração de soberania frequencial. É um comando ao universo. É uma assinatura da sua nova linha temporal. Escreva agora. Declare. Ancore. Ative. Porque você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque estava pronto. Porque era a hora. Porque sua frequência chamou por isso. E agora você tem as ferramentas. Você tem o conhecimento. Você tem o método. O que você faz com isso a partir de agora define tudo. A pergunta não é se você pode elevar sua frequência. A pergunta é: você vai escolher fazer isso agora? Nos vemos no próximo vídeo. Continue elevando, continue expandindo, continue sendo a frequência que você escolhe ser. Você é a resposta. Sempre foi, sempre será.